Salve turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabecode, professor Samuca, para falar agora sobre alocação dinâmica de matrizes tridimensionais. Já deixa seu like e se inscreva no canal. Muito bem, nós fizemos alocação dinâmica de matrizes no outro vídeo, ficou até um pouquinho longo o vídeo, né? Mas vimos a fundo como fica a memória, até um desenho que nós fizemos, e agora o que nós vamos fazer é extrapolar isso para mais uma dimensão, né? Agora nós teremos um array tridimensional. Então a gente vai ver mais ou menos os macetes de como fazer essa alocação, tá bom? Aí vocês já vão ter um senso de como fazer tudo isso por conta própria. Então vamos lá, pessoal. Nós vimos então uma matriz bidimensional até então, que ela teria essa cara aqui, né? Ó. Nós temos uma matriz aqui bidimensional, então a gente até tinha feito aqui com 2 linhas e 3 colunas. Então a gente tem duas dimensões. A gente tem a dimensão das linhas, e nós temos aqui, até fazer de uma outra cor aqui, ó. Nós temos a dimensão das linhas, vamos fazer as linhas aqui, sei lá, até pegou um pouquinho aqui, né, de magenta, né, de rosa. E nós temos a dimensão vamos fazer de outra cor aqui, ó, das colunas. São duas dimensões. E se agora a gente extrapolasse para um cubo, que teria mais ou menos essa cara aqui, ó. Nós extrapolássemos para um cubo, matrizes tridimensionais. Fizéssemos isso aqui, ó. Então vamos fazer assim, ó, 1, 2, tivesse um cubo aqui, ó. E tivesse aqui, por exemplo, também 2, ó. Ou seja, é como nesse caso aqui a gente tivesse agora duas matrizes bidimensionais, porque são duas fatias, né? Então deixa eu apagar aqui de novo, vamos fazer de novo, para ficar mais bonitinho. Vamos caprichar aqui um pouco, ó. Então como a gente tivesse aqui, ó, uma matriz então dessa maneira. Só que agora a gente tem uma profundidade aqui, ó. Vamos fazer uma profundidade assim, ou menos, né? Vamos fazer menos aqui. E vamos supor que nós temos duas fatias nesse cubo, né? Esse nosso cubo, né, na verdade, é um paralelepípedo, né? Não é um cubo. A gente tem isso aqui, ó. Vamos supor que a gente tem isso aqui, ó. É uma matriz 3D, né? Um paralelepípedo ou um cubo, né? Se fosse todos os lados iguais. Então agora a gente tem de novo a dimensão das linhas. Dimensão das linhas. A gente tem aqui a dimensão das colunas que estão aqui, né? Ó. Está aqui, né? Ou aqui embaixo, né? Então a dimensão das colunas. E agora nós temos uma terceira dimensão, que é a dimensão da profundidade. Profundidade. É isso que a gente tem. Então, numa matriz dimensional, que tem muitos casos práticos de uso, né? É um array tridimensional, né? Temos 3 dimensões e nós precisamos alocar isso dinamicamente de alguma forma. Se nós fizéssemos alocação estática, então deixa eu tentar aqui, ó, colocar tudo isso aqui desse lado, talvez. Ó, a gente tem isso, vou colocar desse lado aqui. Se a gente fizer essa alocação estática, a gente teria algo assim, ó, int m. Inicialmente aqui, ó, a gente teria então agora 3 colchetes. Nós colocaríamos aqui então o valor da profundidade primeiro. Então vamos colocar aqui nesse caso aqui são 2, né? A gente tem 2 profundidades aqui, a profundidade 2. Então 2. Nós colocaríamos o número de linhas, que nesse caso aqui são 2 também, e o número de colunas, que nesse caso são 3 colunas, né? A gente tem, ó, 1, 2, 3 colunas. Nós temos aqui quantidade de linhas 1 e 2, e no caso de profundidade, também chamado de fatias. Nós temos 2 fatias. O que significa essas 2 fatias, pessoal? É como se a gente tivesse aqui 2 matrizes 2D. É como se a gente tivesse isso aqui, ó, 2 matrizes 2D. Onde aqui seria a fatia 0, e aqui seria a fatia 1. Ou seja, aqui, ó, aqui seria o 0 e aqui seria o 1. Então, essa matriz aqui, que é o nosso paralelepípedo, ela é como se fosse, nesse caso aqui, duas matrizes, né? Que você pega fatia, cada fatia é uma matriz, você pega isso aqui. Então, nós teríamos aqui 2 matrizes 2D. Então, o jeito de fazer a alocação estática, é dessa maneira. De modo que se a gente tivesse a nossa heap, nossa memória, ignora a heap, a gente só pegaria a stack. E o que ia acontecer aqui?
nós teríamos uma posição inicial, por exemplo, S000, e nós faríamos, quando fizéssemos dessa maneira, a gente teria quantos elementos? Então, 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, vezes 3, que dá 12. 12 elementos, certo? 12 elementos. Então, aqui a gente teria um blocão de memória que ia caber, vamos colocar aqui de laranja, um blocão de memória contígua na stack, porque é alocação estática, que cabe 12 inteiros, que dá 12 vezes 4, que é igual a 48 bytes. É isso que a gente tem. Então, o que ia acontecer? É muito parecido com a memória, a matriz bidimensional. A gente teria aqui, então, vários elementos. Ó. Então, teria 1, 2, 3 e assim por diante. Poderia até colocar aqui 4, 5, 6 e assim por diante, representando isso. E note que os elementos eles seguiriam essa ordem aqui. Para cada fatia, a gente teria aqui, então, por exemplo, 6 elementos. Teríamos os elementos primeiro da fatia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente teria os 6 primeiros elementos da fatia 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui seria a fatia 0. Fatia 0, que seria a nossa primeira matriz 2D. Então, aqui, como se fosse a nossa primeira matriz 2D. É como se fosse isso. Vamos aumentar aqui, vamos pegar mais espaço aqui na stack. Vamos supor que a stack vai até aqui. E contíguo na memória, a gente teria os outros elementos que corresponderiam, nesse caso aqui, à segunda fatia aqui da nossa matriz 3D. Então, aqui seria a fatia 2. Então, a gente pode pegar aqui, vamos fazer até de uma outra cor, fazer desse verde limão aqui. Aqui, então, seria a fatia de índice 1, né? Aqui seria a fatia 0, né? Ou a fatia de índice 0. Onde seria a nossa segunda matriz 2D. Então, é assim que funciona na alocação estática de matrizes 3D. Então, ele vai seguindo essa ordem, ele coloca um bloco contíguo na memória stack que cabe tudo isso. Um problema é que se você tiver uma matriz muito grande, a stack ela é pequena, né? A stack ela é um conjunto de memória que é uma região de memória muito menor, tem um espaço muito menor do que na heap. Então, quando você começa a extrapolar aqui, pode ser que a stack não seja suficiente para armazenar a tua matriz, se você tiver um caso, se você tiver uma matriz muito grande, tridimensional. Né? Eu vou mostrar já um caso de imagens métricas que usa justamente matriz tridimensional, já vocês vão ver isso, vai ser bem legal. Muito bem, fizemos isso. Agora vamos ver como fica a matriz aqui no caso de dinâmica. Né? Então deixa eu abrir uma nova página, After. Vamos fazer aqui então, deixa eu voltar aqui, deixa eu copiar isso aqui. Vamos ver se eu consigo copiar isso aqui. Porque está um desenho bonitão aqui. Eu acho que não vou conseguir copiar tudo bonitinho. Vamos ver se eu consigo. Mas aqui tá, aqui eu conserto o que tá aqui, Dá para ver que é que a gente tem isso aqui, né, na profundidade. Vou só corrigir isso aqui. Então a gente tem a nossa profundidade aqui, Profundidade, que são as nossas fatias. Tá bom, agora dinamicamente, pessoal, a gente tem que fazer aquela regrinha de ouro. Se eu tenho um array de 3 dimensões, para eu alocar dinamicamente isso, do jeito tradicional de alocação, nós precisaremos, então, de uma variável que tenha 3 asteriscos, ou seja, um ponteiro triplo, porque são 3 dimensões. É um ponteiro para cada uma das dimensões. Então, aqui o que eu vou declarar vai ser assim, vou fazer aqui na mão mesmo. Então, eu vou precisar de um int asterisco, 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 m. Vai ser isso, vamos colocar igual a null. É isso que eu vou precisar inicialmente. Então, é isso que nós temos. Então, a gente tem seria um asterisco para cada uma das dimensões. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar alocando de novo. Agora, a representação vai ser algo parecido com isso aqui. Eu vou ter inicialmente, de novo, o m vai ser um vetor. Agora, vai ser um ponteiro, né? Vai ser um vetor de ponteiros. Só que qual que é o tipo do m? Se a gente pegar o m é um ponteiro. É um ponteiro que guarda uma região de memória
de uma variável de qual tipo? De uma variável de ponteiro para ponteiro. Então começa a ficar isso, né? Parece aquele filme Inception, né? A origem, né? Você entra de um sonho dentro de um sonho e tem essa recursão, né? Mas é bem isso, né? No caso hipotético, lá atrás que a gente viu nos primeiros vídeos do carteiro, é como se a gente tivesse um carteiro que guarda endereços de um carteiro, que guarda endereços de um carteiro, que guarda endereços de um jogador do Barcelona. Então é mais ou menos isso que a gente tem. Então tem que tentar dar uma abstraída nisso, tá, pessoal? Então, inicialmente, o que a gente espera? Na hora de fazer a alocação, a gente vai ter algo assim, ó. Aqui a gente vai guardar, nesse caso, as fatias. Até vou fazer aqui de outra cor, ó. Opa! Fazer aqui de outra cor. Nós vamos ter aqui as fatias. Então, nós primeiro vamos ter que alocar um espaço que vai ser um vetor de fatias. Então, seria a fatia 0 e a fatia 1, nesse caso hipotético aqui. Cada uma dessas fatias vai ser um ponteiro que, por sua vez, vai apontar... Vamos fazer assim. Vamos fazer melhor aqui. Vou jogar isso aqui um pouquinho mais para cima. Por sua vez, vai fazer alguma coisa assim, ó. Por sua vez, ele vai guardar aqui as nossas linhas. Vai ser um vetorzinho aqui, ó, de linhas, que nesse caso também é 2×2. É isso que está acontecendo. Então aqui seria o 0 e o 1. O 0 e o 1. Que por sua vez, está de azul claro, cada um desses camaradas aqui vai guardar, nesse caso hipotético, 3 elementos, que é o 0, o 1 e o 2. Então, acho que eu consigo copiar isso aqui. Então, isso aqui, ó, vamos ver se copia. Ó, copiou, vai me facilitar, vai me economizar tempo, mais ou menos, né? Vamos copiar aqui só o... Vamos copiar só isso aqui. Muito bem, a gente tem isso aqui. Agora sim, podemos copiar tudo isso, porque vai acontecer isso aqui embaixo também. Então, pessoal, esse é o cenário daquele desenho que nós fizemos no vídeo passado, de como seria uma alocação dinâmica de uma matriz 3D. Então, a gente vai ter aqui um vetor de fatias, que por sua vez, cada ponteiro, né, cada elemento é um vetor, e esse vetor vai ser um vetor de linhas, que por sua vez, cada elemento é um vetor de... tem as linhas mesmo, né? Tem os elementos que é o número de colunas, né? Cada elemento são os vetorzinhos de inteiros, no caso. Então, o que nós temos aqui é que aqui o elemento, ó, um elemento que está aqui, ó, é um inteiro. Vamos colocar seta, senão vai confundir vocês. Então, aqui dentro eu tenho um int. Aqui eu tenho um ponteiro para inteiro. Aqui eu tenho um int pointer. Vamos fazer aqui. E aqui, mais no nível acima, eu tenho um ponteiro de ponteiro triplo para inteiro. É isso que a gente tem. Porque o elemento base, ele é um inteiro. Então, note quantas setas a gente tem para chegar nesse inteiro. A gente tem 1, 2, 3. É isso que a gente tem. Então, por isso que a gente precisa de um ponteiro triplo. A gente tem aqui o M, ele guarda o endereço de memória de alguém que guarda o endereço de memória de alguém que guarda o endereço de memória de um inteiro. É isso que a gente tem. Tá bom? Então, nós precisamos fazer a alocação dessa forma aqui. Tá? No caso de uma matriz tridimensional. Então, o que nós precisaremos fazer? Inicialmente, então, novamente, é como se aqui a gente tivesse, então, para cada um desses elementos, uma alocação dinâmica de uma matriz 2D, como a gente viu no vídeo passado. Né? Então, aqui é como se fosse, como a gente escreveu no slide passado, é como se fosse a matriz... A primeira seria a matriz, né? Primeira matriz, né? Primeira matriz, que é o fatia 0. É isso que nós temos. E aqui é como se fosse a segunda matriz desse volume, que é a nossa fatia 1. É isso que nós temos. Muito bem, então o que nós precisamos fazer agora, pessoal, é primeiro alocar esse vetorzinho de ponteiro para ponteiros, onde cada elemento é um ponteiro duplo, e depois para cada um desses elementos alocar esse novo vetorzinho, que por sua vez cada elemento é um ponteiro, e depois para cada um desses elementos alocar esse vetor de inteiros final. É isso que a gente está fazendo. Então note que eu vou ter que alocar inicialmente, ó, vou ter que fazer um calloc para um ponteiro triplo, um calloc para um ponteiro duplo,
um calloc para um ponteiro normal, né? Que vai chegar aqui. Eu vou diminuindo os asteriscos. Então vamos ver na prática como que fica isso. Eu vou colocar aqui desse lado, deixa eu abrir aqui o terminal. Eu vou codificar aqui então uma matriz. Vou fazer aqui então um code matrix. Matrix é bom, né? Matriz, está em português, matriz dinâmica, mas agora vai ser... primeiro vamos fazer uma matriz estática, né? Fazer uma matriz estática 3D, que eu não fiz o código lá, vamos fazer dessa maneira aqui. Matriz estática 3D, deixa eu tirar minha câmera para cá, só para a gente ver o que acontece. Então, de novo, int main, fazer um snippet aqui para facilitar, né? Porque sempre é o mesmo corpo, né? O mesmo esqueleto. Eu vou dar um include aqui só no stdio.h, porque eu não vou usar nada de alocação dinâmica, eu não preciso da stdlib, tá? Então eu vou fazer dessa maneira aqui. Muito bem, então o que eu vou fazer aqui agora, ó, eu vou ter uma matriz que eu quero fazer aquela alocação dinâmica, né? Eu vou ter uma matriz de 3 fatias. Não, a gente está fazendo duas, né? 2 fatias, 2 linhas e 3 colunas, né? Eu até vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar 3 fatias. Não, 2, né? Desculpa. 2 fatias, 2 linhas, 3 colunas. É isso que a gente tem aqui. Então eu vou fazer então, ó, com abre e fecha chaves para fazer aquela atribuição direta. Vamos fazer a primeira atribuição na primeira matriz, ó. Então a gente pode fazer desse jeito aqui. Vamos colocar que a primeira aqui, ó, vai ser 0, 1, 2, né? Vai ser isso. Então aqui é como se fosse o fatia 0, né? Isso aqui é como se fosse a fatia 0, na verdade. A gente pode fazer dessa maneira aqui, ó, que não é muito bonita, mas a gente pode fazer dessa maneira aqui, ó. Então aqui é a fatia 0. Fatia 0. E aqui seria a linha fatia 0 e a linha 0. Aí a gente vem aqui, vamos colocar então 4, 5 e 6. Essa aqui é a linha 1. Então é isso que nós temos, e cada um dos elementos é o índice da coluna, né? Aí a gente fez então isso, vamos para... Vou até fazer uma cópia aqui, ó, para facilitar. Vamos para a matriz, né, que seria da fatia 1. Que vamos seguir aqui, então vai ser o elemento 7, 8 e 9. E aqui vai ser o 10, o 11 e o 12. É isso que a gente tem. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu quero percorrer e imprimir os endereços de memória, né? Então, inicialmente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos imprimir novamente o endereço do M, que é nossa matriz 3D estática, que é o nosso pseudo ponteiro. Vou pular 2 linhas aqui. Pular 2 linhas. Então, vamos imprimir aqui o endereço e o que ele aponta. Aí depois eu vou percorrer cada uma das fatias. Então vamos usar de K aqui, ó. Então para cada uma das fatias, começando do 0, nós temos aqui 2 fatias, então K menor que 2. K mais mais. Então aqui, ó, para cada fatia. Para cada fatia. Aí a gente vai ter aqui o seguinte, ó, para cada linha, então vai ser o I igual a 0. E também são 2 linhas, né? Vou deixar dessa maneira. Ou a gente pode fazer aqui assim, né? Para fazer int n slices, que é fatia em inglês. Então pode ser assim, ó, n slices igual a 2. O n rows, que é o número de linhas, é igual a 2. O n calls é igual a 3. Eu só não vou colocar isso diretamente, porque nós vimos nos vídeos passados que se fizer isso, eu não consigo fazer a alocação estática direto, né? Então, não vou fazer dessa maneira. Mas aqui eu vou fazer, ao invés de 2, então vai ser o número de fatias, n slices. Aqui vai ser o n rows. E vamos também fazer o seguinte, ó, no n, vamos agora para o j, fazer aqui para cada uma das colunas. Então, n calls, aqui, ó, faltou colocar o i. Estou só acertando os fors, tá, pessoal? Fazer dessa maneira. E agora vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um printf, onde eu quero imprimir o endereço, quero imprimir aqui o endereço de memória do K, que eu tenho que acessar a fatia primeiro, a linha e a coluna, é isso que a gente está fazendo. Então, para cada fatia, aqui é para cada linha e aqui é para cada coluna. É isso que a gente está fazendo. Então, eu quero fazer isso, então eu vou querer mostrar o endereço. Só que, novamente, eu não quero imprimir KY é bom, né? Eu quero imprimir
o K, I e o J, né? Eu quero imprimir aqui o valor do I, do K, né, primeiro. Então, eu quero imprimir aqui um inteiro, que vai ser o valor do K. Quero imprimir um outro inteiro, que vai ser o valor do I, e um outro inteiro, que vai ser o valor do J. K, I, J. E depois eu coloco o inteiro, que vai ser desse camarada aqui, ó. Matriz, eu posso acessar dessa maneira. I, J. Beleza, fizemos desse jeito. Agora, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar isso aqui. Vou colocar uma vírgula. E eu quero fazer a mesma coisa, a mesma impressão, só que agora eu quero imprimir o conteúdo, né? Se é o conteúdo, o valor é um inteiro. O valor da célula mesmo. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou copiar exatamente isso aqui, ó. Para ser mais rápido, pessoal, eu estou fazendo isso, mas é basicamente a mesma coisa, só que agora eu quero mostrar o valor. Feito isso, deu certo, vamos compilar aqui para ver o que está. Então, GCC, compila para mim o arquivo matriz estática 3D.c, gera para mim o arquivo matriz estática 3D, deixa eu limpar aqui, underline 3D, mas sem extensão, foi. Vamos agora no matriz estática 3D. Vamos lá, são muitos elementos, né, que nós temos. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu acho que está faltando algum elemento. Não, acho que está tudo certo, né? Está 0, 0, 0, depois vai para o 1. Então, do 0 até o 1. Eu acho que eu troquei tudo certo aqui. Troquei tudo certo. O NCalls está tudo certo. Beleza, nós temos esses elementos. Então, nós temos todos esses valores aqui. Só está dando alguma inconsistência aqui, ó, que do 0, 1, 2, ó, eu coloquei 0, 1, 2, eu pulei para o 4. Então, aqui seria 3, 4, 5. Aí eu fiz um erro aqui, então 6, 7, 8, só para ficar consistente, né? 9, 10, 11. Então, nós temos exatamente 12 elementos, que é 2 vezes 2 vezes 3. Vou compilar de novo e vou executar. Muito bem, temos isso. Então, olha só, o M, que é a nossa matriz 3D estática, ela é o nosso pseudo-ponteiro, ela guarda o endereço, ó, tá aqui na stack, né, esse padrão na stack, final 70, o valor que ela aponta, né, que ela aponta, entre aspas, é o 70, que é igual o primeiro elemento aqui. E aí o primeiro elemento você pode ir indo, né, de 4 em 4, ó, como são inteiros, ó, tá tudo sequencial, 70, 74, 78, e depois é o 7C, que a gente já viu em vídeos passados. Depois do 7C é o 80, 80, 84, 88, 8C, 90, 94, 98, 9C. Então tá tudo sequencialmente aqui na memória stack. Então fizemos isso. Agora vamos fazer na memória da memória heap, né, que é a alocação dinâmica. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó, vou copiar esse código aqui de matrizes dinâmica, matriz estática 3D. Vou chamar de matriz dinâmica 3D, só para eu aproveitar o comecinho dele. E vou abrir então aqui o matriz dinâmica 3D. Muito bem, abri aqui. A gente já vai ver os slides, tá? Para ficar claro. Aqui eu vou colocar agora, pessoal, o stdlib, porque nós precisamos dar os callocs, né? Então eu vou deixar isso aqui, vou apagar tudo isso que está aqui, ó. Eu só vou deixar essa parte que faz, que percorre, né, e faz a impressão, que vai nos ajudar depois, tá bom? Deixa isso aqui, esquece isso aqui por hora. Vamos fazer aqui a alocação, né? Eu tenho até aqui vamos fazer aqui a alocação. Vou até usar isso aqui, ó, alocação dinâmica de matrizes. E vou copiar isso aqui, ó, de outro código que nós fizemos nos dias passados. Eu tenho isso aqui bonitinho e ali embaixo nós vamos imprimir. Muito bem. Deixa eu abrir aqui agora isso, ó. Exatamente isso que eu quero, mas cadê? Aqui, ó. É esse desenho que eu tenho. Deixa eu tirar aqui do modo de apresentação para eu aumentar o zoom. Vamos aumentar o zoom aqui, porque nós vamos agora fazer exatamente isso, ó. Nós vamos fazer, então, todas essas alocações dinâmicas. Então, inicialmente, eu vou ter uma matriz tridimensional dinâmica. Então, se é 3D, um array tridimensional, são 3 ponteiros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alocar para nós um vetor que tenha um asterisco a menos, né? Um ponteiro a menos, ou seja, um vetor que seja um vetor de ponteiros para ponteiros. Então, a gente vem aqui e fala, olha, sistema operacional, estou chamando o calloc, então vai na minha memória heap e aloque para mim o quê? A quantidade de slices, né? Slices para mim, que no caso são dois, um bloco de memória contígua que caiba 2 elementos de qual tamanho? O tamanho é o tipo desse elemento, que é ponteiro de ponteiro. Isso aqui vai retornar 8, porque todo ponteiro guarda um endereço de memória, e nas arquiteturas mais modernas,
você vai trabalhar com 8, né? Então você poderia colocar 8, mas a gente já viu nos vídeos passados que não, porque pode ser que esse programa seja executado numa outra arquitetura. Então você não pode colocar 8, você vai estar desperdiçando memória, tá? Ou às vezes está faltando memória, tá? Então não faça isso. Muito bem, feito isso, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Isso aqui vai retornar então o endereço base, né? Lembra? Isso aqui retorna o endereço base para o M, né? O calloc retorna o endereço base desse elemento aqui, ó. Então, se é o endereço base do primeiro elemento desse vetor, e o primeiro elemento desse vetor é um ponteiro de ponteiro para inteiro, um ponteiro duplo, então está retornando o endereço disso, um ponteiro triplo. Então você pode colocar aqui um int pointer pointer. Isso aqui, como nós vimos também lá atrás, é opcional, tá? Eu gosto de colocar para ficar claro o que está retornando, mas isso aqui é opcional. Feito isso, acabamos de fazer essa primeira alocação aqui, ó. Nós temos isso aqui pronto. Como nós temos o calloc feito, então inicialmente com o calloc ele coloca null, né? Então a gente tem isso aqui, ó. Tá null, ó. Inicialmente ele não tem isso aqui, ó. Então, o que nós precisamos fazer agora? Para cada um desses elementos, a gente precisa criar esses outros vetorzinhos aqui de linhas, tá? É isso que a gente precisa fazer. Então, para cada uma das fatias, porque aqui nós temos a quantidade de fatias, certo? Então, aqui, ó, 2 fatias, ó. Então, é o número de fatias. É o número de fatias que nós temos aqui. Então, para o int k igual a 0, k menor que o n slices, né? O número de fatias, k mais mais. O que nós vamos fazer aqui? Ó, até vou duplicar isso aqui para ficar claro. Para cada fatia, nós vamos alocar então o seguinte, ó. O m de k, que vai ser esse elemento aqui, que por sua vez tem o tipo dele é ponteiro de ponteiro para inteiro. Ele vai fazer o seguinte: olha, sistema operacional, vá lá na nossa memória heap e aloca para mim agora um vetor de tamanho n rows, um vetor de linhas, né? Ou seja, que vai ter nesse caso hipotético duas, né? Um vetor de dois elementos que por sua vez terão um tamanho de um ponteiro, certo? Note que aqui, ó, já vou mostrar para vocês, vai ter o tamanho de um ponteiro para inteiro e retorna para mim o endereço base dessa região. E o endereço base do primeiro elemento, sendo que o primeiro elemento é um ponteiro para inteiro, é o endereço de um ponteiro para inteiro, ou seja, é um ponteiro duplo. E olha só o macete aqui, pessoal, como vai ficando interessante. A gente tem aqui, ó, no calloc, ó, um ponteiro de ponteiro de ponteiro. Quando você vai alocar um calloc, que é um vetor, você sempre vai colocar o tamanho de... Os elementos que você vai ter vai ser sempre o tamanho de o elemento base menos um asterisco. Tá? Então aqui, como eu quero, é um ponteiro de ponteiro de ponteiro, se eu quero que esse ponteiro triplo seja um vetor, ele sempre vai ser um vetor do quê? Ele vai ser um vetor do elemento que vai um asterisco a menos, nesse caso um ponteiro duplo. Aqui, cada um dos elementos, no caso MK, vai ser M0, M1, eles já são um ponteiro duplo. Se eu quero alocar um vetor para cada um deles, e eles são um ponteiro duplo, eu vou ter um vetor de tira um asterisco, eu vou ter um vetor de ponteiros para inteiro, que é o que acontece aqui. Então aqui a gente tem um vetor de ponteiros para inteiro. Então nesse caso, ó, no M0, vamos supor que o K é igual a 0, né? K igual a 0, a gente acabou de fazer o seguinte, ó. Com K igual a 0, acabamos de, vamos apagar aqui, acabamos de alocar esse camarada aqui, ó. Que não tem isso ainda, ó. Então nós estamos aqui, ó, nós temos isso. Não temos, alocamos aqui, nós temos, como está usando o calloc, cada elemento está null. Agora, ainda dentro desse for com k igual a 0, que eu aloquei esse, eu quero alocar cada um desses vetores de inteiro. Então, aqui dentro do for, o que eu vou fazer? Aqui dentro do for. Para cada linha, né? Para cada i igual a 0. I menor que número de linhas. I mais mais. Então, olha agora, é o seguinte, para cada linha, então agora, ó, eu vou ter o I0, né? Eu estou com K igual a 0, eu vou ter I0, que é esse elemento aqui, e eu vou fazer o quê? Eu quero alocar um vetor, né, de elementos. Se eu sou um ponteiro de inteiro, né, agora é o seguinte, o MKI, que é exatamente esse elemento, ó, M0, né, 0, vai ser igual ao quê? Ele é um ponteiro, ele é um ponteiro de inteiro. Se eu quero alocar um vetor, vai ser um vetor que são de fato meus elementos da linha 0, 0, vai ser o quê? Um calloc de n calls, que eu tenho número de colunas, né? Que é
o tamanho desse vetor de tamanho size of int. E novamente, o mki, ele é um ponteiro para inteiro. Se eu quero alocar um vetor de elementos para ele, eu tiro um asterisco. E olha como fica. E ele vai retornar o endereço do primeiro elemento que tem esse tipo, ou seja, um ponteiro para esse tipo. Então, note que aqui a gente tem esse padrão, né? Ó, a gente começa um ponteiro triplo, a gente aloca um vetor de ponteiros duplos e retorna o endereço de um ponteiro triplo. Para cada um desses elementos que são um ponteiro duplo, a gente aloca um vetor de ponteiro para inteiro, um ponteiro normal, e retorna o endereço que é do mesmo tipo desse. Para cada um desses elementos, que por sua vez é um ponteiro de inteiro, eu vou retornar o tipo base mesmo, é um vetor de elementos do tipo base, que é isso. Então a gente vai diminuindo para cada for, a gente vai diminuindo então a quantidade de asteriscos, tá? É isso que a gente faz. Então feito isso, para o i igual a zero, a gente acabou de fazer isso aqui, ó. Aqui é um ponteiro de inteiro, né? A gente acabou de fazer isso aqui, ó. Para esse. Agora o i vai valer 1. O que vai acontecer? Eu vou alocar aqui, né? O i vai valer 1 e eu estou alocando aqui. Fiz isso. Então, acabei de fazendo isso, vai acabar essa iteração, volta para cá. Agora, eu tenho o k valendo 1. O k valendo 1, ele vai alocar o m1 aqui, né? Que é esse cara aqui, ó, ele vai alocar o m1, que é exatamente igual a esse vetorzinho aqui, ó. Então, ele vai alocar essa posição aqui, ó. Que, inicialmente, como usamos o calloc, ele vai estar tudo null. Fizemos isso nessa linha agora para o M1. Agora, ainda dentro desse for, a gente vai variar, né, vai iterar o i. Então, o i agora vai ser 0. O 0, ele vai aqui alocar um vetor de inteiros, que vai ser essa linha. Então, essa aqui seria, ó, pessoal, seria a linha que está na fatia 1, linha 0, tá? Então, da nossa matriz aqui, ó, nós estaríamos alocando justamente essa primeira linha aqui, ó. Seria essa linha aqui que a gente estaria alocando, nesse exemplo aqui agora. Fizemos isso, aí vai para a próxima iteração, o i agora vale 1. Estaremos alocando esse outro vetor aqui, que se a gente fosse para o nosso desenho, seria esse vetor que não dá para ver, mas seria o vetor que estaria aqui, ó. Seria um vetor que seria isso aqui, ó, que estaria aqui atrás, tá? Não é esse, tá? Esse aqui não é esse. É o que está aqui, ó, aqui atrás. Então, você imagina um cubo mágico, você olha ele de frente, seria a linha que estaria atrás. Muito bem, feito isso, vai acabar essa iteração com i, não vai ter mais iteração com k. Temos aqui, tudo isso aqui é zero, né? Tudo que está aqui dentro é zero, que a gente está usando o calloc, ó, tudo que está aqui é zero. É isso que nós temos nessa alocação tridimensional, né, de um array tridimensional, uma alocação dinâmica. Então é um código grande, um pouquinho feio, então o legal seria a gente fazer uma função para isso, depois a gente vai ver mais para frente, tem exemplos para fazer isso. Então muito bem, fizemos a alocação. O que eu quero fazer agora é a impressão de cada um desses caras, eu quero imprimir o endereço de cada fatia e tudo mais. Então vou imprimir primeiro o valor do ponteiro. Para cada fatia, eu quero imprimir agora, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aquele contador, que nem a gente fez lá no exemplo de matriz 2D, vou ter um contador igual a 0, só para facilitar a nossa visualização dos dados, né? Então, para cada fatia, eu quero imprimir o endereço desse elemento aqui, ó. Esse elemento, então, vai ser, eu quero o endereço do m de k, né? Seria isso aqui, o endereço do m de k, que vai ser %p, e eu quero o valor que o mk está apontando, que vai ser isso aqui. Cadê? %p, vou pular uma linha só. Só que, novamente, eu não quero imprimir k, eu quero imprimir o valor de k, o valor de k é o inteiro. Então, eu vou ter que imprimir isso. Logo, vai ser k endereço de m de k. K, o valor que o mk, né, o ponteiro mk está apontando. Fiz isso. Muito bem. Para cada linha, eu quero imprimir agora o endereço de quem? Desse camarada aqui, ó. Quero imprimir o endereço desse camarada aqui e o endereço que ele está guardando aqui, ou seja, que ele está apontando. É isso que eu quero fazer. Então, vamos lá. Agora eu quero imprimir o quê? O endereço de mki. Então, vai ter que ter o i vai ser substituído aqui. Então, mki. Então, o i vai ser substituído aqui. Então, a gente tem que fazer agora o seguinte, ó. Seguindo a ordem ali, eu tenho que colocar ki, endereço de mki,
MKI, endereço de... Não, agora é o valor, né? Valor de MKI. É isso que a gente tem. Muito bem, fizemos isso. E agora o que eu quero o endereço aqui, ó, de memória de cada um das células da minha matriz 3D e o valor que está aqui dentro de cada uma das caixinhas. É isso que eu quero. Então aqui, ó, já estou mostrando de fato o endereço e estou mostrando aqui, ó, já estou mostrando o endereço e estou mostrando aqui o valor. Já está feito isso que a gente pegou do código anterior. Eu vou colocar um puts aqui para pular uma linha extra no final da impressão de cada uma dessas matrizes de cada uma das fatias. Isso aqui é só para facilitar para nós. E aqui o que está faltando? Falta desalocar a matriz 3D dinâmica. Veremos depois. Veremos isso no próximo vídeo. Falta desalocar. Muito bem, fizemos isso aqui. Agora vamos ver, né, o que acontece. Vamos compilar aqui para ver um código grande, né, para ver se dá certo, né? Então, GCC, agora eu quero uma matriz, compila para mim o programa matriz dinâmica 3D e gera para mim o programa matriz dinâmica 3D. Olha só, compilou sem nenhum erro. Então, vamos executar aqui, ó, matriz dinâmica 3D. Muito bem, muita calma agora, vamos ver código linha a linha, vamos analisar isso aqui. Muito bem, a gente está imprimindo aqui é o seguinte, o M é um ponteiro, é uma variável que está na stack, que é um ponteiro triplo. E como ele é um ponteiro e está na stack, ele tem um endereço na stack. E a gente já viu nos vídeos passados que esse aqui na minha máquina é a assinatura que tem os endereços na stack. Começa com 07, começa com 7FFCBA e por aí vai. Então, o M é o nosso ponteiro que mora na stack. Porém, ele aponta para uma região de memória que está onde? Está na heap, né? Então, note, pessoal, que por mais que aqui no nosso exemplo, né, eu não fiz o desenho da memória, como eu fiz na alocação da matriz 3D, eu espero que vocês estejam entendendo, né? Que cada uma dessas caixinhas vai ser um bloquinho de memória na memória heap que a gente fez passado, né? Cada caixinha dessa, na verdade, ó, vai ser um bloquinho independente, não vai estar contigo na memória, porque nós estamos chamando múltiplos calocs aqui, então a gente está chamando o caloc, né, para alocar dinamicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes aqui. Então nós temos 7 calocs aqui. Então tá tudo, cada bloco contíguo resultado desses 7 calocs, esses 7 blocos contíguos não estão juntos, tá? Então espero que isso esteja claro para vocês. Já estou abstraindo isso, né? Estou supondo que está certo. Então vamos lá, eu acho que aqui ficaria legal se eu mostrasse aqui desse lado, para a gente ver exatamente aqui, ó. Então, o M tem um endereço de memória aqui, que está na stack, e ele aponta para onde? Ele aponta para esse primeiro endereço de memória. Vou fazer até de vermelho aqui, ó. Para esse primeiro endereço de memória aqui, ó, que é o endereço desse do M0, ó. Ó, termina com 42A0, 42A0, maravilha. E como nós temos duas fatias, e aqui são vetor de ponteiros, ou seja, cada elemento guarda um endereço que são 8 bytes. Então, qual que será o endereço do M1 que está aqui, ó? É esse valor aqui, ó, 42A0 mais 8 bytes, que dá 42A8. Então, ó, o M0 e o M1, o endereço de memória desses dois camaradas, que é incrementado em 8 bytes, que estão contíguos, esse é o primeiro caloc, né? Isso aqui está contíguo na memória, está batendo. Então, é isso que está batendo. Só que o valor aqui desse ponteiro agora, do M0, ele aponta para quê? Ele aponta para esse primeiro elemento, que é o M00, que é esse elemento aqui, ó. Ou seja, a fatia 0, o vetor, que é a fatia 0, ponteiro, né, que é a fatia 0, linha 0. Então vamos ver, ó, ele está apontando para o final 42C0, que é exatamente o endereço de memória desse camarada aqui. E note que o próximo elemento, ou seja, o M01, que seria o nosso segundo ponteiro dessa fatia aqui, tem que ser esse endereço 42C0 mais 8 bytes, que está aqui, ó, seria o M01, né? O M01 está aqui, ó. M01 que é 42 mais C8, ou seja, está batendo, né? Ó, 42C0 mais 8 bytes, 42C8, está batendo. Agora, nós temos os elementos, né? Aqui seria, então, o elemento M000, M001, M002. Isso aqui é um bloco contíguo na memória heap, né? Então, onde que o M00 está apontando, né? É exatamente o endereço de memória dessa posição aqui, ó, desse elemento, que é o primeiro elemento do bloco.
Ou seja, o M000 aponta para cá, o final 42E0, que é exatamente o endereço de memória desse camarada aqui, ó, 42E0, que possui o valor 0. Ah, nós não estamos incrementando, né? Tá sendo o valor do calloc, né? Então não estamos incrementando. O certo seria fazer alguma coisa aqui, né? Vou fazer de novo aqui. Colocar então que é o M, K, I, J é igual a count, vai colocar o valor e depois vai incrementar. Então vamos executar de novo, mas eu não vou perder muito tempo fazendo os endereços tudo do zero. Só para facilitar, talvez tenha pego até os mesmos endereços ou não. Acho que está pegando até os mesmos endereços aqui por coincidência. Então vamos lá. Aqui agora está certo, ó, de 0 a 11, está batendo. Então, ó, note que o M, vamos de novo, o M00, que é o nosso ponteiro desse vetorzinho aqui, ele tem que guardar o endereço de memória que está aqui. Então, M00, final 42E0, que está exatamente aqui, ó, o endereço de memória do 000, que tem o valor 0. E a partir desse endereço, a gente tem esse bloco contíguo na memória de inteiros, então tem que somar 4 bytes. E0 mais 4 é 4, mais 4 é 8, está batendo. Então, aqui forma um bloquinho de memória contíguo. Aqui, ó, M00 e M01 forma outro bloco de contíguo de memória. M0 e o M1 formam outro bloco contíguo de memória e assim por diante, exatamente como está nesse desenho. Se você continuar aqui, ó, a gente vai para o segundo caso, né? A gente pega o M01, ó, que está apontando para a região 4300, que é exatamente o endereço de memória do M0, na primeira posição, primeira coluna, que é o final 300, tem o valor 3, mais 4 bytes, 304, 308 e assim por diante. Então, se você pegar esse código e fazer agora para isso, você verá que está tudo batendo aqui conforme o nosso desenho, conforme a gente fez antes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo longo, né? Um vídeo bem detalhado do que acontece na memória e desse caso muito particular de memória, de alocação de matrizes tridimensionais. Eu até pausei aqui para tomar uma água, porque antes de terminar o vídeo eu quero mostrar para vocês um exemplo na prática de um exemplo prático de quando a gente pode usar uma matriz tridimensional, né? Pessoal, muito provavelmente vocês já sabem os conceitos básicos de imagem, né? Você sabe que uma imagem 2D, por exemplo, uma foto, uma imagem digital que você tem, ela basicamente é uma matriz, onde cada elemento é um pixel, né? Cada célula da tua matriz ela é chamada pixel. Se for uma imagem cinza, ela possui um valor só. O valor de cinza, se for a imagem de 8 bits, vai um valor de 0 a 255, onde o 0 tem o valor, a cor preta, e o 255 a cor branca. Se você tem uma imagem colorida, você teria uma matriz tridimensional, uma matriz tridimensional, não deixa de ser, onde você tem o tamanho da matriz, o número de linhas e colunas seria a altura e a largura da imagem, e você teria de profundidade a cor RGB, ou seja, red, green, blue. Então você teria uma matriz 3D aí, onde você teria 3 matrizes na prática, uma matriz para a cor vermelha, uma matriz para a cor verde e uma matriz para a cor azul. Então é isso que acontece. Se a gente tivesse aqui, então, a matriz que eu estou falando, né, se fosse uma imagem em cinza, de um rosto aqui bonitinho, seria isso, né? Aqui seria a largura e aqui seria a altura. E se a tua imagem fosse colorida, você teria, então... e cada elemento aqui, ó, uma célula chama pixel. E se você tivesse a imagem colorida, você teria uma imagem que teria o R, então teria a pessoa aqui, ó, a camada de vermelho. Teria o G, que é o green, que é do mesmo tamanho, teria a pessoa lá, e teria o B, que é de blue. Então você teria uma matriz tridimensional onde cada slice, nesse caso, é um dos canais de cor da matriz. Aí, nesse caso, o teu pixel, ele tem 3 valores. O teu pixel aqui, ó, então, se pegar um pixel aqui, ó, ele seria um tubinho aqui, ele seria um vetor. Com 3 valores. Teria um valor aqui e um valor aqui, ó. Então, por exemplo, qual que é o valor, vamos supor que a sua imagem chama aí, qual que é o valor no pixel, o valor do pixel que está, por exemplo, aqui na 10 e 10, né? Sei lá, na 100 e 50, sei lá. Na posição 50 e 100. Ele daria para nós 3 valores, que seriam o valor do R, G e do B. O valor do R, dessa posição, que seria esse valor. Do G, que seria nessa posição aqui do green, né? E do B, que seria dessa posição. Esse é o jeito padrão que a gente
trabalha com processamento de imagens. Só que tem um outro caso que a gente pensa numa imagem ainda 3D, né, volumétrica, né, ou volume que a gente fala, que é no caso de imagens médicas. O que que acontece? Quando você vai fazer uma imagem médica, uma ressonância magnética, tomografia e tudo mais, não sei se vocês já fizeram, muitos de vocês estão assistindo esse vídeo provavelmente já fizeram. Você tem, por exemplo, uma maca aqui, a pessoa fica deitada aqui, ó, tem a cara da pessoa aqui, né? A pessoa fica deitada aqui e você tem uma máquina enorme aqui, vou fazer um quadrado aqui, ó. Você tem uma máquina enorme que seria a máquina da ressonância, né? Onde você vai fazer a ressonância magnética da sua cabeça, por exemplo. O que acontece? Que a ressonância magnética vai passando a máquina, ela vai tirando fotos 2D, né? Ela vai tirando várias fotos ao longo de toda a tua cabeça. Então, no final disso, todas essas fotos são juntadas numa matriz 3D que forma um volume, que forma de fato a tua cabeça tridimensionalmente. É isso que acontece nessas máquinas de ressonância magnética, por exemplo. Então, eu tenho um caso aqui prático para mostrar para vocês, ó. Olha só o exemplo de um cérebro aqui. Nós temos aqui um cérebro onde nós temos aqui as perspectivas, nós temos aqui as fatias e aqui é como se a gente estivesse olhando de lugares diferentes. Aqui, ó, que é chamado fatia axial, é como se a gente estivesse olhando de cima, né? Então aqui, ó, você está vendo, ó, olha esse plano aqui, ó. É como se cada imagem, ó, aqui tem um risco, certo? Cada imagem que está sendo formada aqui está pegando nessa altura da tua cabeça. Então, se eu for subindo, ó, ele vai pegando mais para cima a foto da tua cabeça. Ó, tô subindo, ó, tá vendo que aqui está pegando mais a cabeça aqui, ó, foi bem no crânio. Então, eu tô pegando, nesse caso aqui, ó, eu tô pegando uma foto dessa região da tua cabeça. Mas eu poderia ver de outro jeito, né? Aqui é a fatia que eles chamam visão, né? Ou plano sagital, que é como se você estivesse dividindo a pessoa aqui no meio. Então, você tá vendo a foto como se estivesse olhando daqui. Então, note que se eu mudar aqui, ó, eu tô mudando de lado, né? Ó, vamos colocar a cabeça aqui. Eu tô indo da esquerda para a direita. Então, eu tô vendo de lado, ó, aqui, ó, a pessoa aqui, ó, tô vendo de lado. Então, nesse momento, ó, essa imagem que é uma imagem 2D, essa fatia aqui, né, a fatia é uma imagem 2D, eu estou vendo justamente esse lado aqui. Então, note que isso aqui eu estou vendo um volume. É que eu só estou escolhendo qual que é a imagem desse volume que eu estou vendo. Eu quero ver a imagem 2D daqui, ó, perto do nariz, ou assim por diante. Então, esse é um caso muito comum de você usar matrizes 3D. E no caso, como é uma imagem de cinza, nós temos aqui, por exemplo, ao invés de pixel, isso agora chama voxel, que seria o nosso elemento não é mais um 2D, é um volume, né? Então seria um elemento de volume, seria isso, né? O voxel. E aqui nesse caso, eu clicando aqui, ó, eu teria então um valor de 3 coordenadas, da coordenada da profundidade, da linha e da coluna, que nesse caso aqui está pequenininho, mas está dando a intensidade 3.598. Então aqui é um caso muito utilizado na prática, né, de uma imagem 3D. E essa imagem, ela é cinza. Lembra quando eu falei para vocês, quando a gente tem uma imagem 2D colorida, ela também é uma imagem 3D? Né? Porque a gente tem como se tivesse 3 imagens, cada imagem dessa vai ser uma para o vermelho, uma para o verde e uma para o azul, que quando juntar vai dar a cor que a gente quer. E nesse caso específico, a gente só estava usando valores cinza. Agora, suponha que a gente tem uma imagem 3D do teu cérebro colorida. Então, essa deixaria de ser uma imagem tridimensional e viraria uma imagem 4D. Então, aí eu teria um ponteiro quádruplo, onde cada elemento da minha imagem 3D, né, por exemplo, o valor do voxel aqui não seria mais um número só, cinza, seria um vetor de 3 posições, do valor do vermelho e do vermelho, do verde e do azul. Seria isso que ia acontecer. Então note que parece que isso é um pouco inútil, mas na prática é muito utilizado. Eu mesmo que trabalho com processamento de imagens médicas, aprendizado de máquina voltada para imagens médicas, uso muito isso diariamente, tá? Então é importante que esses conceitos estejam bem fixos na cabeça de vocês, bem sólidos, para caso vocês pegarem um problema como esse. Muito bem, vídeo longo, muita coisa a gente viu aqui. Então é isso, pessoal. Eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal. A gente ainda tem mais alguns pontos de matrizes para falar. Nos vemos no próximo vídeo.